Chega de... Como diz o Vida Beija-Flor. Peraí, um minuto de silêncio. Eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui. Não ia ser revelação, porque não tava mostrando, mas terça-feira eu fiz, revelou, então eu resolvi de última hora fazer. Então, independente do que seja, que venha com saúde. Independente de que alguma coisa também. É o quê, Mariana? Queria agradecer a todo mundo. Acho que é o quê, Mariana? O que vim e for homem, se for mulher, que Deus abençoe, que vem com saúde. Mas todo mundo que é menina, né? Mas é menino. É menino. Vai!